Então, pessoal, aqui na aula 2 a gente vai discutir um pouco sobre o modelo entidade relacionamento, tá? O modelo entidade relacionamento é um modelo de dados conceitual de alto nível que surgiu em 1976 e foi proposto por Peter Chen e até hoje é o modelo de dados mais utilizado é, em se tratando de banco de dados relacionais, tá? Ele permite fazer uma representação semântica das estruturas de um banco de dados. Então, nesse modelo, a gente tem dois conceitos: o conceito de entidade, como o nome sugere, e o conceito de relacionamento. O que é entidade? A entidade é tudo aquilo que eu desejo manter informações, armazenar informações. Então, as entidades, elas podem ser utilizadas para representar pessoas, livros, carros, empresa. E elas possuem propriedades que a diferenciam de outras propriedades, de outras entidades. Então, aqui fazendo um paralelo com POO, Programação Orientada a Objetos, vocês já viram, a gente poderia pensar a entidade como sendo uma classe. Uma classe pessoa. Quais atributos uma classe pessoa poderia ter? Poderia ter o CPF da pessoa, poderia ter o RG da pessoa, poderia ter o nome da pessoa, tá? No caso de pessoa, o RG e o CPF é uma propriedade que a diferencia de outras propriedades de outras entidades, já que uma pessoa, o CPF é único e o RG também é único. Uma entidade de carro, eu poderia pensar fazendo um paralelo com a classe carro. O que é que uma classe carro pode ter? Pode ter uma placa, pode ter um chassi, pode ter um modelo, pode ter o número de portas, pode ter a cor, enfim, pode ter várias propriedades, vários atributos que caracterizam o carro. Então a gente pode fazer esse paralelo entre entidade e classe, tá? Uma entidade, ela pode ser descrita em um dicionário de dados. O que é esse dicionário de dados? Nada mais é do que a documentação dessa minha entidade. Se eu pensar lá em PO, novamente, fazendo esse paralelo, seria como se fosse a documentação da minha classe, meu JavaDoc. Então, uma entidade empregado, por exemplo, eu poderia colocar aqui na descrição. É uma pessoa que mantém vínculo empregatício com a empresa através de um contrato de trabalho, de acordo com a legislação trabalhista, com a CLT. Tá? Uma entidade encomenda é um instrumento contratual de emissão unilateral pela empresa e aceitação expressa ou tácita pelo fornecedor do material. Então, quando eu crio o dicionário de dados, eu estou criando uma documentação para a nossa entidade, ok? De uma entidade a gente pode ter o quê? Pode ter várias instâncias. O que é uma instância? É um objeto de uma entidade com suas respectivas propriedades que é diferente dos outros objetos. Então isso aqui a gente vê que tem uma clara similaridade com POO, né? Até mesmo o conceito de instância, né? Que a gente tem lá em programação orientada a objetos. Então, a entidade ela pode ter várias instâncias, pode ter vários objetos com suas respectivas propriedades, que é distinguível dos outros objetos. Essa instância ou objeto pode também ser chamada de tupla ou registro, tá? Exemplo, a entidade empregado poderia ter a seguinte instância, o seguinte objeto, a seguinte tupla ou o seguinte registro. Maria, provavelmente que seria o nome, idade 31 anos, profissão secretária, estado civil solteira, salário R$ 800. Então aqui seria um exemplo de uma instância da entidade empregado, uma tupla ou registro da entidade empregado. Os atributos
são as propriedades que caracterizam a entidade, tá? Então, entidade carro, atributo, placa, fabricante, modelo, cor, preço, chassi, e vários outros. Então, os atributos, cada atributo, ele possui um domínio que identifica o conjunto de valores permitidos para aquele atributo. Por exemplo, o nome, eu estou caracterizando aqui como um varchar. O varchar é o caractere varing. Isso aqui é como se fosse um string lá do Java. Onde aqui eu estou dizendo que no máximo esse nome vai ter 20 posições, 20 dígitos, tá? Então, é uma string de tamanho no máximo 20. O salário, eu estou dizendo que o tipo de dado dele aqui é um float, tá? Então, assim como lá no Java eu tenho um tipo de dado para cada atributo, cada variável que eu crio, aqui em banco de dados a gente também vai ter os tipos de dados para representar cada atributo, tá? E obviamente que o tipo de dado ele vai representar o domínio de valores que são permitidos para aquele atributo. Então, se eu digo que um salário é float, então não consigo escrever nominalmente o salário. Aqui eu teria que escrever o salário numericamente usando ponto flutuante, ok? Então já digo de cara que o salário ele não aceita varchar, ele não aceita string, ele não aceita caractere alfanumérico. Os atributos também podem ser descritos em um dicionário de dados, ou seja, eu também posso documentar os meus atributos. Aqui da entidade empregado, por exemplo, eu tenho um atributo data de admissão. E a descrição, aqui ó, data na qual foi assinado o contrato de trabalho entre a empresa e o empregado. O domínio, a data tem que ser posterior a 3/1/1978, que é a data de criação da empresa. Não tem como eu ter um empregado na minha empresa antes de ter a empresa. E a data de nascimento do empregado. Então, obviamente, o empregado não pode ter sido contratado antes de ter nascido, né? Então, esse aqui é o domínio do meu atributo data de admissão. Os atributos, eles podem ser de dois tipos. Eles podem ser do tipo simples, certo? Ou compostos. O atributo simples, ele é um atributo atômico. Por exemplo, idade, nome. É um atributo que fornece apenas uma única informação. O atributo composto, ele é um atributo que contém subatributos que compõem um atributo. Ou seja, eu posso dividir um atributo composto em vários atributos do tipo simples. Por exemplo, atributo composto, o endereço. Por quê? Porque o endereço tem a rua, tem um número, tem um bairro, tem cidade, tem CEP, tem ponto de referência, enfim, o endereço ele é um atributo composto. Eu posso dividir ele em vários atributos simples. O atributo ele também pode ser classificado em simplesmente valorado e multivalorado. Simplesmente valorado, ele tem um único valor para uma instância de uma entidade, para uma tupla ou registro de uma entidade, para um objeto de uma entidade. Por exemplo, a idade. A idade ela tem um valor único. Você não consegue ter duas idades para a mesma pessoa, por exemplo. É um atributo multivalorado. Quando eu falar em atributo multivalorado, aqui você lembra que ele pode ser uma lista, tá? Ele pode possuir vários valores numa instância de uma entidade. Por exemplo, a titulação, em relação à formação acadêmica de uma pessoa. Ela pode ter nenhuma titulação, ela pode ser especialista, ela pode ser especialista e mestre, ela pode ser mestre e doutor, ela pode ser somente mestre, enfim, aqui eu tenho uma lista de valores possíveis para essa entidade titulação, tá? Então, esses atributos são atributos multivalorados. Então, quando eu falar de atributo multivalorado, são atributos que podem ter muitos valores,
tá? Eles podem ter uma lista de valores. Um outro exemplo aqui seria telefone, né? Eu posso ter um telefone, 2 telefones, 3 telefones e assim sucessivamente. Os atributos, eles podem ser do tipo chave, é o tipo de atributo utilizado para identificar unicamente os registros, tá? Então, se eu estiver falando de uma entidade pessoa, então o atributo chave, que poderia identificar unicamente uma pessoa, poderia ser o CPF ou o RG, já que eu não posso ter pessoas diferentes compartilhando esses dados. E os atributos do tipo chave, eles podem ter 3 tipos, que o primeiro é a chave primária, que a gente vai estar falando de chave primária ao longo de todo o curso, que são as Primary Keys, as famosas PKs, que identifica de forma única os registros da tabela. Geralmente, para a chave primária, se utiliza campos numéricos, tá? Não é obrigatório, mas geralmente são campos numéricos. E elas podem ser compostas por mais de um atributo da entidade, que no caso a gente chama de chave composta ou chave concatenada. Então, não necessariamente eu vou ter um único atributo que vai ser chave primária em uma entidade. Às vezes eu posso ter 2 atributos que, combinados entre si, jamais eles se repetem para instâncias diferentes, para registros diferentes dessa entidade. A gente vai estar trabalhando bastante com esse conceito aqui, tá? O outro tipo seria a chave estrangeira, tá? A chave estrangeira também chamada de Foreign Key ou FK, tá? Então aqui a gente vai ver exemplo de atributo de chave primária, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho uma entidade cliente, tá? Eu tenho uma tabela cliente, eu posso chamar a entidade também de tabela. Eu tenho uma tabela cliente, tá? Onde eu tenho aqui o nome do cliente, a rua e a cidade do cliente. Observe que rua e cidade já é um desmembramento de um possível atributo endereço, um atributo composto. Então o cliente aqui, ó, ele tem um código. O cliente aqui, o Pedro, tem um código 1, a Maria tem um código 2. E aqui eu tenho uma outra entidade que me diz a conta corrente, tá? Então eu tenho o número da conta corrente e eu tenho aqui o saldo. Obviamente que aqui eu não posso ter 2 contas correntes nessa tabela com o mesmo valor e saldos diferentes, né? Eu não posso ter valores repetidos aqui. O número de conta corrente, ele é distinto, ele não pode se repetir. Da mesma forma, o código do cliente, eles são valores distintos. Então, se eu tiver aqui um nome João, cliente João, eu não posso ter esse cliente com código 1, já que código 1 representa o Pedro. Então, esse atributo código cliente, ele é minha chave primária dessa entidade, e esse atributo número da conta corrente, ele é minha chave primária aqui dessa tabela também, dessa tabela saldo, tá? E como é que eu uso a chave estrangeira? A chave estrangeira, ela é utilizada para estabelecer a relação entre uma entidade com a chave primária de outra entidade. Como assim? Por exemplo, eu tenho aqui a entidade CD, onde eu tenho o código do CD e eu tenho o nome do CD. Por exemplo, eu tenho o CD mais do mesmo, 1, e o CD 2, que é o bate-boca. Na minha entidade música, tá? Eu tenho aqui o cadastro de música, eu tenho a chave primária, o código da música, eu tenho o nome da música e aqui eu tenho a chave estrangeira desse cara. Se a gente pensar bem, uma música, geralmente ela pertence ao quê? Pertence a um CD. Então, o que acontece? Essa entidade CD, ela tem uma chave primária. Então, quando eu cadastrar aqui uma música, por exemplo, eu estou cadastrando a música 1, o nome será, eu estou dizendo que ela pertence a ela está associada a essa chave estrangeira. Que essa chave estrangeira aqui, poderia ser código do CD, ela está se relacionando
com essa entidade CD. Então estou dizendo que essa música 1 será pertence ao CD 1. Essa música Ainda é Cedo também pertence ao CD 1. Essa música número 4, Meninos Eu Vi, ela pertence ao CD 2, ao CD Bate Pouco. Por quê? Porque a chave estrangeira, como isso aqui é uma chave estrangeira, ela estabelece a relação entre uma entidade com a chave primária de outra entidade, ok? Então ela permite fazer essa ligação lógica entre duas entidades. Vamos falar agora sobre o conceito de relacionamentos. Os relacionamentos, eles são associações entre várias entidades. Por exemplo, eu posso dizer que o empregado, ele trabalha em um projeto. Então aqui eu tenho uma entidade empregado, onde o empregado ele pode ter um conjunto de atributos, como nome, CPF, RG, código do empregado. E eu tenho outra entidade projeto, onde eu posso ter o identificador do projeto, o nome do projeto, data de início do projeto, duração do projeto, enfim. Então estou estabelecendo aqui um relacionamento entre a entidade empregado e projeto. Por isso que o nome desse modelo, MER, é modelo entidade relacionamento. Tá? Então a gente vai relacionar as entidades diferentes. Um cliente possui conta bancária. Então o cliente tem um conjunto de atributos dele e ele pode estar associado a uma conta bancária, certo? Um filme, ele pode possuir vários atores. Então o filme tem um conjunto de atributos dele, como por exemplo, o identificador do filme, o nome do filme, datas de lançamento, duração do filme, o gênero do filme, se é comédia, se é terror, se é ação. E o filme ele pode possuir vários atores que vão compor o elenco desse filme, tá? Então a gente vai ver agora exatamente como fazer esses relacionamentos. Para esses relacionamentos, a gente sempre vai trabalhar com o conceito de cardinalidade, onde existe 3 tipos de relacionamento. Existe 1 para 1, certo? Que ele é representado visualmente por esse símbolo, tá? Onde eu tenho aqui um tracinho de um lado e um tracinho do outro. Eu tenho 1 para N ou M, tanto faz, tá? Onde eu tenho um tracinho do lado 1 e do lado muitos eu tenho como se fosse aqui uma flechinha, tá? E eu posso ter também de N para M, M para N, N para N, tanto faz, onde eu tenho a flechinha dos dois lados. Ou seja, onde é lado 1, eu só tenho um único tracinho. Onde é lado muitos, M ou N, eu tenho, no caso, essas flechinhas, tá? Eu posso ter o relacionamento 1 para M com o lado M opcional, onde no caso eu coloco aqui esse tracejado. Isso aqui é um relacionamento que a gente chama de um relacionamento fraco, onde ele não é obrigatório. E eu posso ter também 1 para N com o lado 1 opcional, onde aqui eu tenho esse tracejado desse lado, onde esse lado aqui não é obrigatório, ok? Então eu posso usar, pessoal, posso falar tanto M quanto N. Geralmente na literatura o pessoal até utiliza mais 1 para N ao invés de 1 para N, tá? Mas aí tanto faz. E como é que isso aí funciona? Por exemplo, quando eu tenho esse relacionamento, eu tenho aqui no caso uma entidade A, tá? E eu tenho uma entidade B. De acordo com essa representação, eu estou dizendo que cada entidade A, ela pode conter uma ou mais entidades B. Ela pode conter muitas entidades B, já que aqui de A eu estou ligando o B através dessa flechinha, tá? Mas eu estou dizendo que a entidade B, para cada elemento da entidade B, eu só vou ter um único correspondente da entidade A, tá? Então aqui eu tenho, no caso, esse tracinho. Sendo que o B, não necessariamente,
ele precisa ter entidade A, já que aqui eu tenho esse tracejado que é opcional, tá? Já o A, ele obrigatoriamente ele pode ter uma ou muitas entidades de B, tá? Então a gente vai ver aqui com exemplos para ficar um pouco mais claro esse conceito. Por exemplo, no tipo de relacionamento 1 para 1, ocorre quando a entidade tem uma única ocorrência para cada ocorrência da outra entidade. Por exemplo, departamento e gerente. Um departamento, ele tem um único gerente. Então aqui eu tenho um tracinho simples. Um gerente, ele gerencia o único departamento. Então aqui eu também tenho um tracinho simples, tá? Então geralmente numa empresa é assim. Pode ser que uma determinada empresa, um gerente, ele gerencie muitos departamentos. Então no caso eu teria aqui o símbolo da flechinha, tá? Mas aí isso aí vai depender da empresa. Placa-mãe e computador. Uma placa-mãe, ela está associada a um único computador. Então eu posso ter aqui um único tracinho, tá? É um relacionamento do tipo 1 para 1. Uma placa-mãe tem um único computador, um computador tem uma única placa-mãe. Novamente o tracinho. Então esse é o relacionamento 1 para 1, onde eu coloco tracinhos dos dois lados. Aqui na figura ficou faltando aqui o tracinho desse lado. Relacionamento 1 para N. Ocorre sempre que uma entidade se relaciona com uma ou mais tuplas da outra entidade, tá? Então, por exemplo, gravador e CD. Uma gravadora, ela pode gravar muitos CDs, ela pode gravar N CDs, que pode ser 0 ou muitos. Então, coloco aqui a flechinha. E um CD, ele é gravado por uma única gravadora. Então aqui eu coloco o tracinho simples. Da mesma forma, relacionamento cliente e pedido. Um cliente, ele pode estar relacionado com muitos pedidos, ele pode realizar muitos pedidos de compra, e um pedido, ele está associado a um único cliente, tá? Relacionamento pedido e os itens do pedido. Um pedido, por exemplo, a nota fiscal que eu gerei, ela pode ter vários itens na minha compra, né? Se a gente olhar um cupom fiscal, por exemplo, de um supermercado, que representaria meu pedido, minha nota fiscal, então lá eu posso ter uma lista de itens que eu comprei. Eu posso ter ido no mercantil e ter comprado arroz, feijão, macarrão, carne, enfim, vários itens. E cada item pedido desse, ele vai estar contido em uma nota fiscal. Ele vai estar contido em um pedido, tá? Então, esse aqui é o relacionamento do tipo 1 para N. Um outro relacionamento é o relacionamento N para M ou N para N. Ocorre sempre que a entidade se relaciona com uma ou mais tuplas de outra entidade. E se essa outra entidade também se relacionar com uma ou mais tuplas dessa entidade. Esse tipo de relacionamento, pessoal, só existe na modelagem lógica. A gente vai ver mais sobre isso aqui. Não sendo possível implantar em um banco de dados físico. No momento de criar um banco de dados físico, esse relacionamento N para M, ele não pode ser representado. E mais na frente, nas próximas aulas, eu vou mostrar para vocês por que isso ocorre. Então, exemplos de relacionamento N para M. Autor e música. Um autor, ele pode compor uma ou muitas músicas. No caso, ele pode compor muitas músicas. Então, aqui é o relacionamento muitos, tem a flechinha. Uma música, ela é composta por um ou muitos autores. No caso, ela pode ser composta por muitos autores. Então, aqui eu também tenho a flechinha, caracterizando o relacionamento N para M. Um aluno,
ele pode estudar uma ou muitas matérias. No caso, o aluno pode estudar muitas matérias. Uma matéria, ela pode estar sendo realizada por um ou muitos alunos. Então, ela pode estar sendo realizada por muitos alunos. Produto fornecedor. Um produto, ele pode ter um ou muitos fornecedores. Ele pode ter, no caso, muitos fornecedores. Então, pessoal, a pergunta sempre é essa. Eu relaciono essa entidade fazendo essa pergunta. Um produto, ele pode ter um ou muitos fornecedores. No caso, muitos. Um fornecedor, ele pode ter um ou muitos produtos. No caso, o fornecedor, ele pode trabalhar com vários produtos. Então, nesse caso, pessoal, de relacionamento N para M, de muitos para muitos, tá? Então, eu pego essa entidade, por exemplo, autor, música, e eu crio uma entidade intermediária, onde eu fico aqui com relacionamento de um para muitos, com essa entidade intermediária, e depois de muitos para um com a segunda entidade. Da mesma forma, ó, aluno e matéria, como é muitos para muitos, eu crio uma entidade intermediária, que eu posso chamar aqui de aluno underline matéria, onde esse muitos para muitos se transforma em um relacionamento um para muitos e depois muitos para um, tá? Da mesma forma, produto pedido, como é muitos para muitos, eu criei uma tabela intermediária chamando produto underline pedido, tá? Na verdade seria fornecedor, né? Produto underline fornecedor, onde eu tenho um relacionamento um para muitos e muitos para um. Isso aqui pode estar parecendo abstrato, pessoal, nesse início, mas a gente vai trabalhar bastante com esses conceitos. A gente vai fazer vários exercícios sobre isso, de forma a facilitar o entendimento de vocês. Então vocês vão ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? E aqui no exercício, ele pede o quê? Faça o modelo entidade relacionamento para uma gravadora de CDs, contendo as seguintes entidades. No caso, a entidade é gravadora, CD, música, autor. Então, quando eu falar que eu tenho algumas entidades, eu já posso pensar nos atributos dessa entidade. Por exemplo, o que é que gravadora poderia ter de atributo? Poderia ter o identificador da gravadora, poderia ter o nome da gravadora, poderia ter o CNPJ da gravadora. Gravadora pode ter telefone, pode ter endereço, enfim. Quando eu penso na entidade CD, o que é que CD pode ter? CD pode ter um identificador dele, pode ter o nome do CD, pode ter a quantidade de faixas naquele CD, quantidade de músicas que contém aquele CD, pode ter o tempo de duração do CD, pode ter o ano de lançamento desse CD. Quando eu penso na entidade música, o que é que eu poderia ter de atributo? Poderia ter o identificador da música, o nome da música, o tempo de duração da música, poderia ter os compositores daquela música, que são os autores, né? Então, na entidade autor, o que é que eu poderia ter? Poderia ter o identificador do autor, nome do autor, CPF do autor, endereço do autor, telefone do autor e assim sucessivamente. Então aqui a gente percebe que eu tenho 4 entidades distintas, tá? Mas assim, elas têm um relacionamento entre si. Por exemplo, uma gravadora, ela grava CDs. Então uma gravadora, ela pode gravar o quê? Muitos CDs. Um CD, ele é gravado por uma única gravadora. Então, claramente, eu tenho um relacionamento entre gravadora e CD, ok? Da mesma forma, um CD, ele contém o quê? Ele contém músicas. Um CD, ele contém uma ou muitas músicas. Um CD pode conter muitas músicas,
tá? E uma música, ela pode pertencer a um ou muitos CDs. No caso, ela pode pertencer a muitos CDs, porque ela pode ser regravada. Eu posso gravar um CD aqui com uma determinada faixa a primeira vez, mas depois o artista lança um CD ao vivo, por exemplo, contendo aquela mesma música. Então a música ela pode estar em vários CDs. Eu também tenho um relacionamento entre música e autor. No caso aqui, autor seria os compositores. Uma música pode ser composta por vários autores e um autor pode compor várias músicas. Então aqui eu tenho explicitamente um relacionamento muitos para muitos. Então nesse último slide a gente tem exatamente essa nossa modelagem dos nossos dados. Esse modelo entidade-relacionamento para esse catálogo de CDs. A imagem aí está um pouco ruim, mas eu vou disponibilizar os slides para vocês e eu acho que vai dar para ver um pouco melhor. Então esse aqui é o modelo entidade-relacionamento, onde eu vou ter as entidades e eu vou ter os relacionamentos entre essas minhas entidades. Então aqui eu tenho gravadora e CD. Gravadora, eu coloco aqui o código da gravadora, seria minha chave primária. Sempre a chave primária eu coloco destacado nesse quadradinho com um tracinho embaixo, tá? Eu boto esse retângulozinho isolado. Depois eu tenho os demais atributos de gravadora. Tem o nome da gravadora, o endereço, telefone, contato e a URL da gravadora. Da mesma forma, o CD ele vai ter um código do CD que identifica de forma única o CD, que aqui seria minha chave primária, tá? Eu separo minha chave primária dos outros atributos através dessa linha, desse traço. E aqui embaixo eu tenho os demais atributos. Eu tenho o código da gravadora, por exemplo, que é minha chave estrangeira, minha FK, minha Foreign Key. Então em CD eu tenho aqui o código da gravadora, aqui aquele CD pertence, eu tenho o nome, preço de venda, eu tenho a data de lançamento e eu tenho aqui um CD indicado do tipo chave estrangeira. Então aqui como fica o relacionamento de gravadora e CD? Uma gravadora ela pode gravar muitos CDs, então aqui tem a flechinha, e um CD ele pertence a uma única gravadora. Então aqui eu tenho um tracinho simples, tá? Sempre que eu tenho um relacionamento entre duas entidades, eu pego uma das chaves primárias de uma entidade e jogo para o outro lado como chave estrangeira, ok? Então toda entidade ela vai ter uma chave primária, no caso gravadora, a chave primária é código gravadora, no caso CD, a chave primária é código do CD, tá? No momento que eu crio um relacionamento entre essas duas entidades, eu tenho que pegar uma das chaves primárias e jogar para o outro lado como chave estrangeira. Quando o relacionamento é de um para muitos, eu sempre vou pegar a chave primária do lado 1, no caso aqui o lado 1 quem é? É código gravadora. Então vou jogar esse atributo para a entidade CD, para o lado muitos, vindo como sendo uma chave estrangeira. Então aqui em CD eu tenho um código gravadora do tipo Foreign Key. De forma que o que é que acontece? Quando eu preencher aqui esse CD com os dados dele, eu vou preencher o nome, o preço da venda, a data de lançamento do CD e eu vou botar aqui o identificador do código da gravadora. Então quando eu estiver lendo uma instância dessa entidade CD, eu vou saber exatamente a que gravadora o determinado CD pertence, ok? Então, relacionamento entre CD e música. Como eu falei, um CD pode ter várias músicas e uma música ela pode estar em vários CDs. Então, aqui seria um relacionamento de um para muitos, entre CD e música. Como a gente comentou que esse relacionamento de um para muitos não pode ser representado em um banco de dados físico, somente no modelo lógico, então a gente cria uma tabela intermediária
que aqui ele chamou de item CD, onde CD, aqui eu tenho um relacionamento de 1 para muitos, com item CD, e de item CD para música, eu tenho muitos para 1. E nessa entidade intermediária, item CD, eu tenho aqui as duas chaves primárias das duas entidades que ela está ligando. Código CD vem para cá como chave estrangeira, foreign key, e aqui de música, o código música vem para cá também como foreign key, tá? Então, eu liguei esses dois caras e eu posso colocar aqui um outro atributo que representa o número da faixa. Então, por exemplo, eu posso dizer que no CD, vamos supor o nome do CD, mais do mesmo, a música Eu Sei, ela é a música de número de faixa 2, tá? Então, no CD mais do mesmo, a música Eu Sei, ela tem o número de faixa 2. Já no CD ao vivo, essa mesma música Eu Sei, ela pode ter o número de faixa 5. Ela pode estar em outro número de faixa naquele CD, ok? Se isso aqui tiver complicado, pessoal, não se preocupem, porque a gente vai fazer vários exercícios sobre isso. E esses conceitos aqui vão ficar melhores, mais claros para vocês. Então o CD aqui, ele também tem um relacionamento com ele mesmo. Esse relacionamento com ele mesmo é o que a gente chama de autorrelacionamento. Então o CD aqui, se você observar, ele tem um CD indicado como foreign key, tá? Então isso indica o quê? Que um CD, ele pode ter um CD indicado. Isso aqui é muito comum hoje, principalmente em e-commerce. Você vai lá em um determinado e-commerce, sei lá, por exemplo, no Ponto Frio, nas Casas Bahia, você entra lá no site deles e você vai comprar um produto. É normal que no momento de você fechar a compra do carrinho, ele sugira que você compre outros produtos. Então você está comprando lá um livro, por exemplo, nas Casas Bahia, quer dizer, um eletrodoméstico, tá? E ele mostra lá no final, quem comprou esse eletrodoméstico também comprou esse. Você deseja comprar os dois juntos? Então é basicamente isso. Seria o CD indicado, em onde eu tenho um autorrelacionamento com CD. Eu tenho aqui relacionamento de música para autor. Uma música pode ser composta por vários autores. Um autor, ele pode compor várias músicas. Então aqui, como esse relacionamento é muitos para muitos, a gente não pode criar isso no banco de dados. Então a gente cria essa tabela intermediária, música, underline, autor, onde as minhas chaves primárias dessas minhas duas tabelas vão ser copiadas para cá como chave estrangeira. Então aqui música autor, eu tenho um código música como foreign key, como chave estrangeira, e aqui também meu código de autor, que era minha chave primária de autor, eu copio para cá como chave estrangeira também, código autor como foreign key. E o relacionamento fica 1 para muitos, com essa tabela que a gente criou, depois muitos para 1 com a outra tabela que a gente estava querendo ligar, tá? E aqui no caso, eu tenho até uma entidade chamada CD categoria, que ela não está se relacionando com ninguém. Então, CD categoria, ele tem a chave primária dele, código do categoria, seria minha primary key, minha PK. E esse CD categoria, ele tem o menor preço e o maior preço, tá? Então, é basicamente para categorizar o valor do CD. Eu não sei se vocês já alugaram filmes em locadoras, mas antigamente tinha as categorias de filme, né? Tinha filme Gold, tinha filme Prata, tinha filme Bronze, que estava associado ao preço. Geralmente os filmes de maior sucesso, os lançamentos eram categorizados como um CD Gold, né? CD Ouro. Filme Gold, filme Ouro, que eram os filmes que tinham locação mais cara, né? Os filmes já antigos, que não fizeram muito sucesso, geralmente eram os filmes Bronze,
que tinham preço de locação menor, ok? Então por hoje é isso, pessoal. A partir da próxima aula a gente vai trabalhar vários exemplos de modelo entidade de relacionamento, onde a gente vai resolver vamos fazer vários exercícios sobre esse assunto, ok? Então é isso, um abraço e até a próxima.